A gente quer falar um pouquinho sobre sexo e gênero. Geralmente tem uma confusão um pouco relacionada ao que é sexo e ao que é gênero. Tradicionalmente, a gente pensa, quando a gente fala na palavra sexo, a gente imagina e pensa a questão do corpo, a questão das diferenças sexuais entre homens e mulheres. E quando a gente fala de gênero, a gente está falando sobre, geralmente, os papéis que são atribuídos às mulheres e aos homens. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, de que as mulheres, quando estão esperando meninas, passam mais mal do que quando estão esperando meninos. Então, essa já é a diferença de gênero, é os valores atribuídos a homens e mulheres. E aí há uma correlação de poder e força. Geralmente, as mulheres são percebidas de maneira muito distinta dos meninos, mas isso é uma produção. Você vai estimulando, por exemplo, que as meninas falem mais dos seus sentimentos, que as meninas sejam mais aconchegadas. Então, quando uma bebê, por exemplo, cai, o que acontece normalmente? As pessoas vão lá, quando é uma menina, vão lá, colhem, falam com ela de uma maneira mais delicada. Se é um menino, dependendo da idade, você vai pegar esse menino e vai dizer: levanta daí, você é homem, nem parece homem, o que está chorando? Né? E isso vai construindo o que é ser um homem e uma mulher nessa sociedade. Então, a gente pensar um pouco o que significa sexo, gênero e orientação sexual. Quando a gente fala de sexo, geralmente a gente está tratando do corpo sexual. O corpo sexuado, né, que normalmente é encarado como homem ou mulher. Na nossa sociedade, a gente ainda não está acostumada a pensar que esse corpo pode nem ser só homem, nem ser só mulher, que são as mulheres e os homens transexuais, por exemplo. Então, se a menina nasceu com um aparelho reprodutor feminino, se pensa que ela vai ser uma mulher, e ao contrário, se pensa, se é um menino que nasceu com um aparelho reprodutor masculino, se pensa que é um menino. Não é que não exista diferenças, existe diferença sim entre homens e mulheres. A questão de discutir as relações de gênero, que é uma contribuição muito grande dos estudos de gênero, dos estudos feministas, é pensar que o que se faz essa diferença é para transformar a diferença em desigualdade. O problema não é ser diferente, o problema é ser desigual. E isso, as discussões sobre relações de gênero não dizem respeito só a mulheres, dizem respeito a homens e mulheres, a relação de uma mulher para com outra mulher, de um homem para com outro homem. Por exemplo, a socialização dos meninos, que a gente percebe como muito natural, por exemplo, que ele seja mais violento. Existe toda uma socialização para que ele age e responda de maneira violenta. Por exemplo, na escola, se ele apanha, em muitas famílias ainda hoje, ele é incentivado a revidar da mesma maneira, com violência. O que isso vai gerar em termos de saúde, por exemplo? Você pode ver as estatísticas hoje, você vai perceber que muitos dos acidentes fatais em trânsito acontecem com homens, tanto que o seguro para carros é mais barato para mulheres, por exemplo. O que quer dizer isso? Que os homens são naturalmente violentos? Na verdade, o que a gente estuda e que a gente entende através das discussões de gênero é que existem socializações distintas entre homens e mulheres. Outra questão também pensada em relação a sexo e gênero é a questão da orientação sexual. Então, quando uma pessoa nasce com determinado sexo biológico, feminino, por exemplo, você já projeta que ela naturalmente vai ter um desejo sexual, né, e um desejo afetivo pelo sexo oposto. E você já imagina que ela vai gostar de meninos. Quando é ao contrário, quando nasce um menino, você já imagina que ao longo da vida ele vai se interessar afetiva e amorosamente e sexualmente por uma mulher. Ocorre que a gente sabe que isso não é naturalizado e não é assim que se dá. Muitas vezes isso acontece, mas em outras vezes a pessoa tem um desejo por alguém do mesmo sexo. E aí que tá, se uma sociedade encara isso como um problema e como uma doença, a gente vai perpetuando desigualdades, vai perpetuando o que a gente chama de homofobia, de lesbofobia, de transfobia. O que quer dizer isso? É o medo de você não ser de uma orientação sexual heterossexual, por exemplo. Então, essa é a discussão de gênero. Ela dá oportunidade para a gente pensar um pouco os valores e o que a gente vai construindo em relação a esses valores e como você vai criando desigualdades para homens e para mulheres.
né? Na verdade, não são só as mulheres que sofrem quando você, por exemplo, socializa a mulher para ela agir de uma certa forma. Muitas vezes os homens também sofrem. Então você pode perceber, por exemplo, uma solidão muitas vezes grande, uma dificuldade de expressar o sentimento em relação dos homens em relação à vida deles, ao cotidiano deles. Então essa dificuldade de expressar o sentimento não nasce porque está no gene dele. Na verdade, ela é construída socialmente dentro de um momento histórico. A gente tem que entender que a orientação sexual, ela não é uma escolha. Ela é a manifestação do seu desejo. É um desejo que a gente não é uma opção. Não é algo que eu, Luciana, quis assim, determinei assim. Eu sinto isso. É algo que está em mim, é algo que veio comigo, com a minha natureza. É algo que pode aparecer em algum outro momento da vida. Eu posso ter até hoje namorado e relacionado com homens, em relações ditas heterossexuais, que são a norma vigente na nossa sociedade. E em determinado momento me apaixonar por uma mulher. Por quê? Porque eu sou um ser humano passível de desejo. Não é para se apavorar se o menino resolver brincar com os acessórios da mãe, né? Colocar um sapato alto, passar um batom. Assim como a menina, são crianças. Crianças brincam, crianças treinam, crianças brincam de ser adultos. Crianças imitam adultos, né? Isso não marca nele um desejo sexual por outros meninos. Sexualidade tem a ver com os nossos afetos, né? Com a forma de estar no mundo, de conviver com as pessoas, de se socializar. Se a gente pensar agora nas pessoas um pouco mais velhas, né? Início da adolescência, juventude, jovens, como é que isso aparece? Como é que essas desigualdades aparecem? Se uma menina sai e resolve ficar com várias pessoas numa noite, ela é considerada o quê? Piranha, né? Cada local vai chamar de um jeito, mas essa menina não vai ser bem vista. Já um homem, ele pode exercitar muito bem essa sexualidade dele da forma que ele quiser, se ele ficar com várias meninas na noite, né? Se ele ficar com várias meninas é ótimo, o pai vai aplaudir, mas a gente dá limites diferentes para essas pessoas serem quem elas são. Isso é cercear a liberdade. E mais, né, Lu? Eu acho que além de cercear a liberdade, tem uma questão importante que é como isso deflagra na questão da saúde. Por exemplo, você incentiva, você diz que a mulher é a cuidadora. Então, desde menina, normalmente a menina é estimulada a cuidar dos seus irmãos. Se alguém cai e se machuca, é geralmente uma mulher que vai lá colocar mertiolate curativo e tal. Ao mesmo tempo, os meninos são incentivados, como a Lu bem disse, a vivenciarem a sua sexualidade, né? A namorarem, a fazerem sexo quanto antes, enfim. Quando você chega numa relação sexual, por exemplo, vamos imaginar a primeira relação de um adolescente, né? Como é que ele não foi aprendido, né? Não é uma questão natural para ele cuidar do outro. E ao mesmo tempo você imagina que ele que deveria, por exemplo, usar o preservativo, ou ela, mas normalmente é o menino que está com o preservativo à mão, mas ele não foi socializado para cuidar do outro. Então isso causa uma estranheza, porque a menina, por outro lado, ela foi socializada para não falar sobre sexo, para não se comportar de maneira que pareça que ela quer sexo, como se ela não pudesse ter direito a ter desejo. Então, quem é que vai pegar a camisinha? Quem é que vai levar a camisinha, por exemplo? Isso, de verdade, vai gerar outras questões e outros problemas. Então, não é só o setor da saúde que tem que mudar, né? A gente tem que mudar todos os outros setores, a educação, a economia, a cultura. Então, tudo isso junto vai promover uma vida mais digna, mais possível de ser vivida de maneira bacana para todos os seres humanos, independente de qualquer coisa. É fundamental que na luta pela garantia dos direitos das mulheres, os homens estejam presentes. Se a gente não contar com os homens, com os meninos, com os adolescentes e os jovens, fica muito difícil, né? A gente vive na mesma sociedade, não é uma brincadeira de meninos versus meninas ou homens versus mulheres. A questão não é essa. A questão é que, historicamente, as mulheres vêm sofrendo uma série de injustiças sociais que precisam ser reparadas. Elas estão sendo reparadas num processo que dura 30 anos, sofre alguns retrocessos políticos, de cenários de outros cantos do mundo que interferem no nosso país, mas eles precisam continuar acontecendo, esses avanços. Dentro de casa, um pai conversando com a filha, permitindo que a filha
brinque com o que ela quer brincar, a mãe também permitindo isso, incentivando os estudos, incentivando os sonhos dessa criança, né? Na adolescência, ter uma relação de diálogo franco, principalmente em relação à sexualidade, a esses direitos, deixar essa pessoa exercer plenamente os seus direitos sexuais e reprodutivos. Nos ambientes de trabalho, esses homens têm que ser colegas de trabalho, de fato, parceiros de trabalho, né? E permitir que essas mulheres ganhem esses espaços, conquistem seus espaços, tenham os seus direitos, se forem chefes, se forem donos de empresa, né, permitir que as suas funcionárias, talvez repensar, né, eu dou a mesma oportunidade para as minhas funcionárias que eu dou para os meus funcionários, como é que eu estou fazendo, eu estou criando espaços para se falar sobre essas leis tão importantes para os meus funcionários que afetam na produtividade dele lá. E condições, tem espaço, né? Para falar de Lei Maria da Penha, tem um momento de discussão, né, com os idosos, e as idosas, a gente traz esses idosos para discussões também. As idosas ainda parecem se juntar mais, né? Mas ainda assim é muito incipiente. A gente precisa estimular esse contato de todas as pessoas com temas, todas as gerações. É que nem racismo, gente, não é porque eu sou branca que eu não tenho que falar sobre a relevância da gente pensar de forma diferenciada e mais, né, as questões de raça. E o privilégio, né? Assim, é repensar o próprio privilégio. Eu, enquanto mulher branca, será que eu consigo pensar na mulher negra e pensar quais os privilégios que eu tenho e como é que eu abro mão dos privilégios em relação às mulheres negras, por exemplo? Então, essa é uma questão. E a outra que eu acho que é muito importante, né, Lu, é a questão do trabalho dentro de casa, que a gente chama de trabalho reprodutivo. Enquanto não houver um equilíbrio de trabalho, enquanto esse trabalho doméstico for invisibilizado, enquanto ele for pensado como uma tarefa essencialmente da mulher, a gente não vai ter a mesma oportunidade nem chance, né? As mulheres não vão ter as mesmas chances que os homens, porque à medida que no momento que ela está em casa, ela não consegue descansar porque ela tem que cuidar da família inteira, ela vai fazer a comida, ela vai lavar a roupa, e isso parece ser uma atribuição naturalmente das mulheres, e enquanto não houver uma divisão melhor do trabalho reprodutivo e do trabalho produtivo, a gente não consegue avançar muito. Então esse equilíbrio é um dos pilares para a gente conseguir avançar um pouco nas questões dos direitos e na questão da equidade entre os gêneros. Meninos e homens, elas podem até gostar de cozinhar para vocês, mas elas vão gostar muito que vocês cozinhem para elas. A gente tem que exercitar essa divisão de tarefas, né? Ah, minha mãe está cansada, mas ela gosta. A minha avó não faz nada o dia inteiro, mas ela é uma idosa, que tem direitos também, que já cuidou de todo mundo a vida inteira. Entendeu? Então, vamos chegar junto, vamos repensar o que a gente anda fazendo dentro de casa, que território é esse, onde é que está escrito que aquilo ali só cabe à mulher da casa, né? Às mulheres da casa, é para a filha fazer, a tarefa da mãe fazer, a tarefa da avó, né? Vamos repensar esses papéis dentro de casa.